Próximo chefe do Departamento de Radialismo, o professor José Luiz Ribeiro, representando o Departamento de Comunicação e Artes, o professor Álvaro Americano, coordenador do curso de Comunicação, o acadêmico Marcos Leandro, presidente do Diretório Acadêmico Vladimir Herzog. Antes de apresentarmos os nossos convidados, um deles já aqui e outro a caminho, agradecer a presença dos companheiros da TV Tiradentes pela cobertura e passar a palavra ao professor Hernani, como chefe do Departamento de Radialismo, para que ele possa fazer a apresentação do seminário. Cumprimentar a Regina Campos, que também está aqui, da Rádio Solar, chefe do Departamento de Radiojornalismo da Rádio Solar. Professor Hernani, para fazer a apresentação da programação do seminário e explicar toda a metodologia que será aplicada no seminário integrado de radialismo. Bom dia. Convidar o Juanes, para participar da mesa. Bom, a nossa proposta é fazer o seminário, serão 5 dias, como todos sabem, está aberto ainda o livro, quem não se inscreveu pode se inscrever, as presenças serão computadas nessa folha de assinatura que vocês deverão nos devolver. Logo após a nossa abertura, nós pretendemos formar pelo menos uma mesa com 3 professores, o nosso palestrante falará e logo após a palestra nós iniciaremos o debate. Tá? A plateia vai estar liberada para poder falar, então fiquem bastante à vontade e espero que tirem proveito dessa oportunidade. Eu gostaria de registrar também a presença de professores do Departamento de Jornalismo, Departamento de Comunicação e Artes, Departamento de Radialismo, que estão aqui para participar dessa abertura do seminário. Nós trouxemos para esse primeiro dia de trabalho 2 profissionais que foram formados aqui em fora, na nossa universidade, e que ocupam hoje uma projeção dentro da nossa categoria por uma história, apesar dos 2 novos, embora ligeiramente calvo, os 2 novos, mas conseguiram dentro da nossa profissão um trabalho coerente, um trabalho que não tem em toda a nossa categoria nenhum tipo de restrição ao seu comportamento ético, ao compromisso que eles fizeram quando de sua formatura fizeram um juramento de cumprir, apesar de tudo e de todos, um compromisso com a verdade, com a informação. Passão do professor Renato, que fizeram esse trabalho de montagem do seminário. E nós trouxemos para essa leitura uma das pessoas, o jornalista Geraldo Juanes, presidente do Sindicato de Jornalistas de Juiz de Fora, uma pessoa que trabalhou durante muito tempo na Tribuna de Minas, um profissional que tem uma experiência e conhecimento grande da nossa profissão e que tem todas as condições para apresentar para vocês alguma coisa a respeito do tema e assuntos que possam orientar aos nossos alunos em termos de futuro profissional que vão enfrentar, seja no radialismo, seja no jornalismo, ou até mesmo aqueles que quiserem ingressar pelo caminho do magistério, e também o vice-chefe do Departamento de Radialismo, o professor Kleber Ramos. Obrigado, professor Agnon. Acrescentar ainda ao currículo do Geraldo Juanes, antes dele começar a falar, que ele tem mais uma vez,
Muito obrigado, Márcio Guerra, principalmente pelas palavras. Vocês me entendem, mas eu, ao longo desses 15 anos, Debaixo da mesa, que é o jornalista Leopoldo, que começou como alunos aqui na Faculdade de Comunicação, hoje o jornalista Leopoldo começou como alunos que estão hoje participando de um projeto de cobertura dos jogos universitários. O jornalista Leopoldo começou trabalhando conosco na Rádio Solar, na Tribuna, na editoria de esportes, por onde caminhou durante algum tempo, principalmente em corrida atrás de bandido, no Aqui e Agora, e em câmeras, e subindo o morro, perdendo fôlego, e muita gente já deve ter visto o trabalho. Mas o Léo também trabalhou na Rádio Globo, tanto na equipe de esportes, como também dentro do departamento de rádio jornalismo. É um profissional para a comunidade, um compromisso acima de tudo com a notícia, que tinha o mesmo defeito que o Geraldo Nunes com relação ao clube, mas com a convivência em Belo Horizonte, ele agora deve ser cruzeirense ou atleticano, acredito que cruzeirense, eu acho. O convite da Faculdade de Comunicação, dar o meu elogio para todos vocês, especialmente o Leopoldo Siqueira, que é não só companheiro e amigo, mas também um irmão que eu tenho. Bom, eu não sei se sou realmente a pessoa indicada para poder falar alguma coisa sobre a universidade, o ensino universitário, o ensino aqui na Faculdade de Comunicação. De qualquer forma, eu tratei de reunir alguns dados para poder repassar para vocês e de repente a gente discutir aqui. Ao mesmo tempo, eu vou fazer algumas observações que são opiniões minhas que a gente pode discutir. As vagas anuais, 10.500, com 6.800 na fatia particulares. A evasão está em torno de 20%. Obviamente, a maioria das vagas é para habilitação ao jornalismo e não há mercado para todo mundo. Lá é exigido um comportamento hiperprofissional e fica-se nesse impasse. Como resolver isso? É isso que a gente tem que tentar buscar saídas. Como é que faria isso? A aproximação da universidade com as redações. Como é que poderia ser feito? A reciclagem desses, não só aí entra não só a questão do recém-formado, mas também entra a questão de quem já está dentro da redação e que fica muitos anos no esquema vice-cidade e as redações. O envio dos professores às redações e, por outro lado, o que se tem notado hoje, então, é isso. Os jornais avançam e tentam responder às necessidades cada vez maiores, né, de tempo. O jornal tem que e cada vez mais com aparatos tecnológicos. Só que cada vez mais se esquece de investir no material humano. É preciso investir no material humano. E aí entra uma outra coisa também importante: salário. Porque não. Para o vídeo, uma pessoa que o Lauro Diniz, o Alberico nunca tem visto. Eles não fogem disso. O que eles fazem? O cara fica trabalhando na Bandeirantes com 7 pautas por dia, com um salário menor, na Manchete ou na Record. Depois que ele fica bom, o Globo vai lá e puxa. Aí essas empresas recolocam a pessoa. Perguntando como é que o cara que faz jornalismo sobrevive, né? Então tem essa questão da falta de mercado, mas tem uma outra questão também. Porque a gente passa 3 anos, 4 anos aprendendo a ser jornalista nas redações, nas reportagens. Quando chega a 6, 7 anos de profissão, você começa a achar que está ganhando pouco, que já aprendeu que está ganhando muito pouco. Quando chega a 10 anos, você tem a grande crise, aí você abre um bar
efetivamente, tem muita gente abrindo bar, sim, lá em BH e tudo. Ou então você vai para uma assessoria de imprensa de uma CBN, de uma FIENG, de uma Telemig. Eu estou falando estritamente de BH, porque a experiência que, tirando daqui, a experiência que a gente vive, eu acho interessante passar, porque é um mercado que talvez seja um objetivo de muita gente que está aqui. Não tem nenhum preconceito com assessoria de imprensa, relações públicas. Não é isso. É só que você muda o seu modo de pensar, porque você vê que batalhou muito e está ganhando pouco, enfim. É muito complicado. Eticamente, isso criou um problema muito sério no mercado, porque você era repórter de um estado de Minas e assessor de imprensa do deputado fulano de tal. Aí, eticamente, sabe que isso é complicado, né? Isso é praticado hoje pelas emissoras de televisão, quer dizer, pela SBT e pelas outras nem tanto. Então, a situação hoje do BH é essa. Tem muito mais veículos do que aqui, evidentemente, mas continuamos isso. A gente tem uma verdadeira invasão de alunos, de estudantes de comunicação nas redações. As equipes, são 3, 4 estudantes, alguns acompanham outros, depende da pauta, né? Se for subir uma favela. Mas eu defendo isso, uma invasão da gente, estudante, às redações. Invasão nos dois sentidos. Você procurar fora do pessoal minha, eu acho interessante. Antes de você se formar, você tem que saber o que está acontecendo lá fora. E quando eu comecei a trabalhar, foi bom, riscar tudo errado. Aí você fala, porra, eu pensava que eu escrevia bem. E chegava aqui, o cara começava, porque Marques, porque aí você fala, porra, mas onde é que eu estou numa redação lá embaixo. Fazer uma coisa aqui, os caras estão falando um negócio completamente diferente. Quando a gente começou, me perdi. Então, como eu estava dizendo, o jornalista é um cara que tem reportagem na alma mesmo. Ele me escolhe, eu nunca fui escolher, tipo assim, você gosta de fazer o quê? Eu vi na festa aqui, no encontro, no segundo encontro, e eu acho uma coisa sensacional, eu jamais perderia um. Eu conversava com o pessoal, acredito que recém-formado e tudo, falava assim, estou no jornal aí, eu queria ser repórter de cultura, mas não estão me deixando, eu estou na cidade, tão chato, os caras fazendo matéria de buraco, de não sei o quê. Sei lá, eu acho bobagem isso, sabe? Você tem o seu estilo, a sua coisa, mas você tem que aprender a fazer tudo, né? A TV Record fazendo novamente esporte, aí eu ganhei a experiência de televisão, que aqui eu aprendi a fazer assim, passando, né? Porque foi um semestre só. A Ultralasa tem uma estrutura muito boa de jornalismo, ela tem uma estrutura quase igual à da Globo, lá em BH, em termos quantitativos. O espaço, então, agora, para as perguntas de vocês e dos componentes da mesa que podem fazer os questionamentos. Professor Zé Luiz Ribeiro. Eu não sei se eu tenho pergunta, não. Eu tenho algumas dúvidas e que eu gostaria, o nosso amigo Geraldo Mantes fez uma colocação aí, e quer dizer, o problema existe. Agora, como é que vai resolver isso? Tem que unir as duas partes para tentar uma saída. Eu não sei como é que seria essa saída. O que eu posso dizer para você é o seguinte: existem realmente profissionais atuando no jornalismo diário de Juiz de Fora, e o Ronaldo Dutra Pereira é uma dessas pessoas, que podem dar essa contribuição, vir aqui em cima e repassar a experiência dele dentro do jornal. Apesar de que, dentro do jornal, o próprio Ronaldo Dutra Pereira está muito limitado há muitos anos. Por quê? Porque está restrito a editar uma página nacional, a mexer com o Telex. Entendeu? Então é um negócio complicado. Mas eu digo pela experiência profissional que ele tem, desde a época do mercantil até hoje. Quando eu digo que o jornalismo de Juiz de Fora é ruim, eu não disse especificamente a Tribuna de Minas. O jornalismo em si é ruim mesmo.
vamos tratar especificamente da tribuna. A tribuna, algum tempo atrás, ela mais parecia uma tribuna de Porto Alegre. Eu já tive a oportunidade de falar isso antes. Por quê? Porque o jornal estava voltado para a Telex da agência Jornal do Brasil, do Estadão, e publicava aquelas coisas pela metade, né? Quem queria comprar a notícia inteira, ler a notícia inteira, preferia comprar, obviamente, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estadão. Então, mais de um ano se falou no Diário Regional. E criou uma grande expectativa e, felizmente, o Diário Regional veio. Muito bem. O Diário Regional tinha um espaço muito grande para poder entrar nessa brecha deixada pela tribuna, que deixou o Juiz de Fora de lado. Só que, lamentavelmente, o Diário Regional não cumpriu, não disse que veio. Quer dizer, hoje o ideal, pelo menos, pelo que você percebe do mercado de trabalho, é que o mercado pede um profissional mais generalista do que um profissional especializado. E gostaria de acrescentar o seguinte: você disse que o rádio te ajudou muito no trabalho que você desempenha no Aqui e Agora. Quais essas características que você viu, o que você adquiriu do rádio, que você utiliza no Aqui e Agora? Para começar pela primeira pergunta, dia desse a gente estava fazendo uma determinada reportagem no centro de BH, que era um policial de trânsito deu um tiro no motorista porque ele não apresentou carteira, um motivo relevante, né? E deu aquela confusão toda no centro da cidade. Aí tinha um outro repórter de um determinado jornal dizendo assim: você conseguiu o nome do cara, todo apavorado, sem saber cobrir aquela coisa e tal. Aí depois, terminada a confusão, assim, poxa, eu estava indo para uma coletiva lá na Federação das Indústrias para falar com um economista fulano de tal, e me jogaram nessa. Eu não sei fazer isso. Quer dizer, é preciso que você, se for repórter de economia, se interessar pela economia, eu acho a economia muito legal, que você tenha, sei lá, você faça pós-graduação, que você tenha amigos, se o salário deixar você comprar, que você se especialize, que você conheça, porque se você vai entrevistar amanhã o José Serra, poxa, você tem que saber o que conversar com ele e questionar coisas importantes para a economia nacional, para a comunidade que você está servindo através do jornal. Mas se você, de forma ampla, é um repórter, você não pode saber fazer uma coisa e não saber fazer outra. De qualquer forma você está fazendo jornalismo. Agora vai, agora não. Então você tem que criar toda a situação para ver a emoção que está rolando ali. O rádio te dá isso, porque no rádio você vai narrando sem imagem, o tempo inteiro, né? Quando a gente fazia esporte era assim, o locutor chamava e tal, a bola... Foi alguma coisa de interessante que apareceu na televisão nos últimos tempos. Mas eu tenho um problema, Leopoldo, que eu queria que você me esclarecesse aqui. Às vezes, eu não sei se é na ânsia de mostrar, né, aquele tipo de acontecimento, eu sinto que ele me mostra, mas não me informa. Eu vejo muito São Paulo, eu não vejo muito Aqui Agora Belo Horizonte, só algumas matérias que a gente consegue captar pela parabólica, né? Às vezes quando você entra para lá. Por exemplo, um acontecimento, uma pessoa que apareceu morta, baleada, mas não há uma identificação no final, até na falta do nome dessa pessoa que morreu, e às vezes até depois do acontecimento. Por exemplo, um ônibus, uma pessoa metralhou um ônibus, várias pessoas ficaram feridas, e depois não fica sabendo se quantos morreram, se alguém morreu, se não morreu, o que aconteceu depois disso. Então eu sinto que falta um pouco de informação e aquelas questões básicas, né? Aquelas respostas daquelas perguntas básicas, as 6 perguntas, né? O que, quem, quando e tal. Então eu sinto essa falta. Eu não sei se é a ânsia de querer mostrar, aquela obrigação de mostrar aqueles fatos lamentáveis, né? Mas eu sinto essa falta de informação, eu sinto esse problema. Eu queria que você... Nacional, que é o que é basicamente feito em São Paulo, mas que tem matérias de todo o Brasil, inclusive de BH ou de Minas. Às vezes a gente faz essa crítica mesmo porque eu já estive no SBT, a gente já fez trabalhos lá e tudo. Muitas vezes eles querem uma matéria puramente porque ela está acontecendo, uma emoção, enfim, o público de São Paulo, ele tem uma característica diferente do público mineiro. Então, eles têm digamos,
a capacidade de colocar no ar uma matéria em que o cara está acompanhando a polícia, indo atrás de um determinado bandido e não acha o bandido, mas a matéria está no ar. Eu queria voltar naquela questão que o Zé Luiz levantou aí, que eu acho muito importante para a discussão, para nós que estamos aqui em Juiz de Fora e que temos experiência no trabalho, na imprensa, no trabalho prático em Juiz de Fora. Eu queria voltar nessa questão que o Zé Luiz levantou ali e levantar, e por tabela, colocar aquela dúvida do Tostines. Os jornais de Juiz de Fora são ruins porque a faculdade é ruim, ou a faculdade é ruim porque os jornais de Juiz de Fora não exigem um profissional de menor qualidade. Quando eu coloco isso, é porque, na verdade, essa questão eu gostaria que o Geraldo Mores respondesse essa dúvida do Tostines, gostaria que o Geraldo Mores respondesse para mim, porque quando a gente encara a imprensa de fora hoje e encara o trabalho aqui na Faculdade de Comunicação, a gente percebe a limitação nossa, como professores, de estarmos voltados muito para o mercado daqui da cidade. Infelizmente está acontecendo isso. Não sei se é no geral, mas a gente está se preocupando muito só com o mercado de fora, sem saber que lá fora da cidade e tudo mais, e que muitos de vocês vão enfrentar esse mercado, existem dezenas de alternativas que não são só apenas jornais, apenas rádio, apenas televisão. Existem outras centenas de opções para a gente trabalhar na área de comunicação. Mas, de qualquer maneira, o que me preocupa hoje, aqui e agora, é a questão da imprensa de fora com relação à formação que é dada aqui. Chega, isso aí já colocou muito bem ali agora, essa questão das colunas sociais. Chega dessa disputa de quem faz a melhor feijoada. Vou citar como exemplo a Tribuna de Minas, porque é o jornal onde eu trabalhei. Eu saí da Tribuna de Minas há cerca de um mês e meio, porque eu cansei. Eu confesso que eu cansei. Eu cansei de um jornalismo medíocre que está sendo feito na cidade, e porque eu sentava diante do computador, eu batia aqueles troços e não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu cheguei num ponto que eu falei, não tem mais retorno, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum mais. O jornalismo de Juiz de Fora é ruim? Por quê? Culpa da universidade? Culpa da redação? Eu acho que tem que dividir a culpa, tem que dividir responsabilidade. Mas se o cara sai daqui não tanto quanto habilitado para exercer a profissão, dentro da redação, ele deveria ter condições para se aprimorar. Se não houvesse condições, que se não contratasse o profissional, ou que se não publicasse matérias dele. Muito bem. Eu tenho ouvido reclamações de que o recém-formado, ele chega na redação, ele não sabe sequer o nome do secretariado municipal, que é uma coisa mínima, besta, tola, né? Outro dia me disseram que na minha época do mercantil, né? Alguém me disse, na minha época do mercantil isso não acontecia. Ai de quem não soubesse o nome de todo o secretariado. E hoje a gente repara que não sabe sequer o nome do secretariado municipal. Quer dizer, é uma coisa mínima, mas que evidencia que também o jornalista, a culpa muitas vezes também é do próprio jornalista. A pessoa tem que saber se realmente é essa a profissão que ela quer. Porque todas essas agruras que a gente está falando aqui, está vivenciando, vocês vão encontrar aí fora. Amanhã vocês vão sair daqui, vocês vão esbarrar com isso. Então vocês têm que estar bem conscientes, bem cientes de que é isso que vocês querem, ou vocês vão querer abrir mais restaurante? Para não perder tempo também. Agora, se é o que querem, vão em frente, porque realmente é a profissão mais bonita do mundo. Eu estou falando isso um mês e meio depois de ter saído de uma redação. Eu saí porque
estou completamente desestimulado. O jornalismo de Juiz de Fora, para mim, hoje, não significa nada. Eu não vejo nada de novo. E não, pior de tudo, eu não vejo muita perspectiva também. Então, se hoje eu tivesse que dar um conselho para vocês, se você tiver a oportunidade de sair, saia. Não perca seu tempo, não marque passo, para depois não arrepender. Eu lembro muito do filme Cinema Paradiso. Cinema Paradiso tem uma cena que realmente vai embora e não olhe para trás. Se você tiver que sair, saia logo. Eu acho que a perspectiva de Juiz de Fora não é boa. E é claro que patrão e polícia é igual. Polícia, o Léo pode falar melhor do que eu. Mas patrão e polícia é igual em qualquer lugar do mundo. Então, não adianta. O Juraci, o Otávio Frias, o Josino, entendeu? Roberto Marinho, é tudo igual. É tudo a mesma coisa. Eu gostaria de relembrar aqui que o Juraci deu uma entrevista para o Jornal de Estudo. Eu não lembro se foi, acho que me parece que foi ano da eleição. E ele virou e falou o seguinte, ele estava até, me parece, respondendo a uma entrevista que eu havia dado para o Jornal de Estudo. Quem fez a reportagem comigo parece que fez a entrevista com ele também. Aí o Juraci, questionado sobre a questão de salário, ele virou e falou, não, negócio de salário, se quem quiser, se não estiver satisfeito, vá para outro lugar. Então a visão do empresário aqui é a seguinte, é de que ele está fazendo um favor para você. Você vai lá trabalhar para ele está fazendo um favor de ajudar na sua formação. Quer dizer, a exploração de mão de obra barata, mesmo estando você contratado. Eu não estou falando nem como estagiário. Mesmo você contratado, você vai estar com um salário africano, ele exigindo uma qualidade de primeiro mundo, para no final das contas virar e falar, não, nós estamos proporcionando a vocês uma experiência para você poder ir para fora, e a gente está torcendo para isso, a gente quer ver o seu nome brilhando lá fora, na Rede Globo e tudo mais. E esse mesmo discurso do Juraci, por incrível que pareça, é o mesmo do Simval, da Rádio Solar, é o mesmo do Josino. O Josino, recentemente, uma jornalista já saiu do jornal, ela foi questionar com ele uma matéria, isso dias antes dela ser demitida. Ele virou para ela simplesmente e falou, eu não faço jornal para jornalista, não. Entendeu? Quem manda aqui sou eu. Quer dizer, a turbulência é a voz do patrão, é a mesma voz do Otávio Frias. Eu até separei aqui, tem uma frase ótima do Otávio Frias, os caras posam de democratas, é muito interessante a Folha de São Paulo apregoar a democracia, mas o Otávio Frias, por exemplo, se negando a discutir com a direção do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo sobre... O sindicato estava discutindo a questão de exercício ilegal da profissão dentro da Folha, que é uma coisa que existe. O Otávio Frias simplesmente virou e respondeu, eu faço a lei. Quer dizer, nesses termos é difícil discutir. Está sentindo a mobilização? Ninguém na Assembleia está com medo de falar assim, eu não vou votar isso aí não, porque tem 50 mil na universidade para trabalhar, o cara contrata o preço que ele quiser, eu fico na rua. Se você tiver trabalho, não tiver confiança na sua capacidade, no seu talento, como diz a Regininha, então você pode desistir. A questão é essa, tem que mobilizar, porque o sindicato é cada um de nós e não ter medo de mercado de trabalho. Existe Nova York na TV a cabo, que é a New York One, e o cara acenou com uma possibilidade um pouco estranha de uma tendência da mídia eletrônica, fundamentalmente da televisão, que seria uma multiplicidade de ações de repórter, comunicação, de rádio e televisão. Eu estava conversando também com a Renata sobre o problema que eu acho muito nocivo, que é a rádio rede. A rádio rede é uma coisa extremamente nociva, na medida em que ela descaracteriza uma região. A Transamérica, não sei se é o caso de fora, a Transamérica funciona em redes quase o tempo todo. Isso aí, eu lembro na época que eu trabalhava na Rádio Cidade, eu era da Rádio JB, e editava a Rádio Cidade, eu tinha a Jovem hoje assim, e a JBFM. A ação gerada da base e ela enviada. É concebível
pessoal da Bahia, para o pessoal de Porto Alegre, para o pessoal de Maceió, porque ela não só descaracteriza, como ela esquece as idiosincrasias, peculiaridades regionais. Eu não sei como é que funciona esse Juiz de Fora. Acho que aqui tem 5 FMs, essa programação é toda feita, esse produto é todo feito aqui em Juiz de Fora. Mas no caso da rede, isso é extremamente possível nesse sentido. Né? A rádio comunitária, isso tem gerado muita expectativa e tem crescido muito nas comunidades do Rio. Eu acho que, no caso de sinal, Nova York tem 70 FM, uma segmentação bem específica. Dessas 21 rádios FM do Rio, você pega umas 7 pragas no momento. Né? As rádios religiosas, Catedral, Xadá e outras. Curiosamente, desenvolvi um trabalho recentemente para a Rádio Evangelho de Salles, que é a Rádio Catedral, um projeto de jornalismo lá. E me surpreendi muito, porque a Rádio Catedral é hoje, de longe, a mais bem equipada tecnológica em torno da informatização. Né? E essa tendência é uma tendência da mídia eletrônica, partir para a informatização. Né? E ela está implantando uma coisa nova, que ela trabalha com o sistema de rede e colocou e a Globo está caminhando para isso, a Rádio Globo, o sistema Globo de rádio. Né? Em 98 você tem a 105, você tem a Rádio Dia, e curiosamente no Ibope, se você pegar o Ibope do Rio de Janeiro, tanto em AM quanto em FM, uma rádio interativa que envolve o ouvinte participa da programação, né? Que é diferente de uma rádio de baixa estimulação que mantém o distanciamento do ouvinte. Essa rádio trabalha com promoção, ela trabalha com pedido de música, ela trabalha com tradução de música. Carlos Ramos, sei lá, quem vai lançar o disco, ele vai dar prioridade a quem está em primeiro lugar no pop. Né? Se o cara tem um determinado produto e quer vender esse produto, e a faixa do ouvinte que ele quer atingir do mesmo padrão, primeiro, segundo, terceiro, ele vai anunciar quem está em primeiro. Né? Esquentamento comercial que fez com que o locutor lá abrisse uma rede de lojas de disco só com esquentamento. Esquentamento comercial acabou de ser veiculado, o cara, o jeans é bom mesmo, esse eu uso e tal. Quer dizer, isso dá mais retorno do que o próprio comercial, dependendo de quem faz esse esquentamento. Né? Então, o Jabá é muito perigoso e ele está presente na AM, na FM, na questão da programação, estava conversando com a irmã quando vinha para cá. Essa coisa da rede passa por aí. A população é uma rádio também voltada para dona de casa, porteiro de prédio, porteiro de táxi. É uma rádio que tem um alcance muito grande e não é um estilo de locução, ela tem apresentadores, ela tem Antônio Carlos, Alô de Andrade, Luiz de França, enfim. Esse estilo de programação faz com que a rádio tenha uma resposta quase que imediata, aquele paternalismo que a pessoa recebe. Né? E na área de esporte também a Globo está muito à frente. Se você pegar o primeiro lugar que é a Globo para a segunda, a distância ficar sentado 13 horas, vai ver esporte 13 horas na Bandeirantes. Né? Quem gosta do Silvio Santos vai ver 12 horas do Silvio Santos. Mas no rádio ele é um veículo que tem uma concorrência muito mais acirrada. E aí entra a criatividade. Aí a tendência, a presença da telefonia celular hoje é fundamental. A rádio e rede, que eu vou discutir, é útil, mas é nocivo. A informatização, quer dizer, a gente está caminhando para tudo isso. Eu acho que você está aqui agora, você está com essa possibilidade de aí a CNN caminhando com o ônibus, né? A JB tentou fazer um ônibus com o modelo americano o que a CNN faz hoje, a JB tentou fazer, a CBN no Rio tenta fazer hoje. Eu acho que no Rio, por exemplo, o curso de radialismo está tendo uma força muito grande nesse sentido, por toda essa estrutura que eu acabei de falar, né? O curso está ganhando força porque radialismo não é só quem trabalha em rádio. Né? Radialismo o Cid Moreira é radialista, ele não é jornalista. Né? O Sérgio Chapelin também não é jornalista, ele é radialista. Radialista não é o cara que trabalha em rádio, é o cara que trabalha em televisão, é o operador, é o câmera, enfim, é o iluminador. Essa categoria que é diferente de jornalista, hoje em dia está ganhando força. Você tem aí uma série de alternativas de mercado para essas funções. Né? Então, eu acho que é isso, né? Eu gostaria de que a gente batesse um papo, vocês tirassem algumas dúvidas, que eu tinha que falar sobre as tendências, nova tecnologia, mais ou menos isso. A gente sabe, hoje é uma instituição inatacável, pelo menos no Rio.
O Eugênio Salles tem a força do presidente da República. A gente recebia orientação para não ser cruel com o Eugênio Salles. Né? Se pudesse omitir alguma coisa, a gente omitia. Se pudesse divulgar alguma coisa, como a gente tinha orientação de matérias recomendadas sobre o Museu de Arte Moderna, não porque o Dr. Nascimento Brito era o presidente, como a Fundação Roberto Marinho tem em relação ao Globo. Né? Agora, não tinha nenhuma restrição de caráter ideológico. O JB ainda é um veículo que tem aquele ranço da dívida que está deteriorando a qualidade do produto final do jornal, as rádios estão sofrendo muito com isso, mas é uma questão ideológica não. Eu acho que eu nunca sofri pressão, não recebi nenhuma orientação nesse sentido, não. Fala essa medição, sistema de medição do Ibope. Tá? Agora, não fica chateado, não. O brega aí não tem sentido pejorativo. Ele é aplicado por esse tipo de rádio, que é determinante no número de ouvintes. Tem. Profissional qualificado para trabalhar na técnica da rádio. Os equipamentos fazer medição. Geralmente você pega uma pessoa que é leiga, que não conhece nada, coloca lá para aprender, e a pessoa custa aprender. A única escola que ensinaria, no caso, o operador, seria a faculdade de comunicação. Só que os equipamentos, por exemplo, hoje, o disco que é usado nas rádios, não tem esse equipamento, não sei nem o equipamento que você é hoje, cartucho. Agora já falando disso. Então, é uma dificuldade incrível para você conseguir encontrar um operador, principalmente um operador para trabalhar em área, trabalhar junto com a apresentadora. Então, como é que essa falta de qualificação do profissional que vai trabalhar de operador numa rádio tem de fora uma grande dificuldade para você encontrar? Eu conheci agora há pouco, o Goiânia me mostrou lá o estúdio da rádio aqui da faculdade. O tipo de equipamento aqui é um pouco precário, né? Não sei, acho que não dá para trabalhar, eufemismo. No Rio é diferente, Eu, na faculdade da cidade, é covardia, inclusive, comparar uma instituição privada com uma faculdade particular com uma faculdade federal. Mas no caso das duas faculdades que eu leciono no Rio, e eu formei na PUC, formei pela PUC, na época, com a Hernani, a nossa turma que implantou a rádio PUC, né? Os equipamentos são mais sofisticados. Na Rádio Cidade, por exemplo, eles são avançadíssimos. O curso de radialismo lá está ganhando força nesse sentido. Lá não forma o operador. O operador é formado no mercado. No caso de FM, por exemplo, na JB-FM, e na Rádio Cidade, os locutores não trabalham com operadores. Eles são, quer dizer, é de uma solidão impressionante aquele estúdio. O cara opera tudo. Se exige que tenha um operador, se exige que... O que funciona no Rio, porque você tem um mercado muito mais, muito maior, que os caras são preparados nas rádios. Né? Eu não sei como é que funciona isso, esse mercado de fora. Se abre, quer dizer, é claro que o cara vai passar por um processo de treinamento e depois ele dá sequência dele. Né? Talvez essa falta de estímulo para formar, falta de estímulo para criar, por força dos cursos radialistas. Está precisando da força dos cursos radialistas também para formar esse pessoal, para capacitar esse pessoal. Né? Só um curso radialista pode fazer isso. Tecnológico, estaríamos entrando numa nova era dentro do departamento. E como é que a universidade poderia trabalhar essa questão comunitária? Por que caminho você acha que podemos delinear? Pelo caminho da parceria. Né? A gente tem, eu sou orientador de projeto experimental lá na faixa, em Alonso. Então, a gente estimula, né, que o estudante faça programas, que faça matérias relacionadas à rádio comunitária, que elabore, que acompanhe todo esse processo. Como é que é feita uma programação de rádio comunitária, a quem ela atende, que objetivo é feita uma programação de rádio comunitária. E as faculdades e universidades do Rio têm trabalhado efetivamente nessa parceria, na busca da parceria. Né? Os alunos vão lá, participam da programação, né? Fazem entrevistas, são entrevistados, enfim, essa parceria é fundamental. A Regina falou ali que você
respondeu, Célio. Eu queria saber o seguinte: a partir do momento que você falou que a informática, né, agora no final do século, a gente está tendo uma revolução tecnológica, né, principalmente nos meios eletrônicos. Eu queria saber de você o seguinte: hoje o mercado de trabalho, em que dentro de uma rádio o papel já não é passado para o operador, que consequentemente é menos um que está sendo empregado, né, para passar esse papel, um office boy, alguma coisa assim. Até que ponto o profissional em comunicação, que de uma forma ou de outra, a partir do momento que tem um computador numa redação, você faz mais rápido e em um número maior de matérias, maior rapidez e tal, você deixa de empregar um colega. Então, dentro dessa perspectiva, os cursos de comunicação, aí eu queria saber também, aproveitando a Regina e o Kleber aqui, que são de rádio, a Rádio Solar e Alvorada, até que ponto o profissional que está saindo hoje, não preparado, como a Regina colocou, como que ele vê esse mercado? Primeiro eu queria ouvir os dois, e depois ouvir você que está no Rio e tal. O interior é diferente da visão dele, que já vem de Rio de Janeiro, né? Um mercado diferente, onde as emissoras são mais poderosas, mesmo em termos financeiros e audiência, completamente diferente. Mas aqui em Juiz de Fora, o que acontece é que não há espaço, não há tempo, não há condição para você fazer um treinamento dentro das emissoras. Então, as emissoras de interior trabalham com um número limitado e restrito de profissionais. Por exemplo, se são 6 operadores, são 6 operadores só. Você não pode contratar mais um ou mais 2 para ficar ali de peão ou tentando fazer um treinamento. Então a gente precisa do profissional já com conhecimento pronto para poder assumir amanhã. Um determinado funcionário hoje, o locutor, o operador, pede demissão, amanhã já tem que ter um outro substituindo esse que saiu, e ele já tem que ser bom, pronto e já assumir a função no dia seguinte. Não há tempo para fazer esse tipo de treinamento. E o que a gente nota é que o recém-formado, ele, por problemas aí de laboratório, de estúdio, o professor mesmo aqui citou, né, que ele achou muito inadequado para as condições atuais, as emissoras também no interior já estão se adequando a essa nova tecnologia. Nós temos mini-disc aqui já de Juiz de Fora, várias emissoras já implantaram, a informatização também, a gente já está, pelo menos lá na emissora que eu presto essa consultoria, lá a gente já está acabando de implantar o sistema de informatização. E o que acontece é que o recém-formado, por não conviver com essa tecnologia, ou não conhecer isso dentro da universidade, ou dentro aqui da faculdade, estou falando em termos de Juiz de Fora, quando chega numa redação, numa emissora, num estúdio, estranha de tudo. Opa, isso aqui eu não conheço, como é que mexe nisso? Bem, o que acontece é o seguinte, geralmente quando uma pessoa sai da universidade, que ela chega na rádio, ela desconhece totalmente o equipamento. Então, tem a dificuldade, no caso de um repórter, por exemplo, além de treinar o texto, treinar a locução, tem que treinar também a lidar com o equipamento, porque apesar dele trabalhar como jornalista dentro de uma rádio, ele também vai operar, porque muitas vezes você não pode ficar esperando o operador chegar na técnica de gravação para fazer uma entrevista ou fazer uma edição. Então, ele tem que saber tudo. Agora, o que eu acho mais importante é o operador de AM, porque na FM o locutor ele fala e opera, então ele sabe a hora o que ele vai falar, o cartucho que ele vai acionar, o mini disco que ele vai acionar. Agora, na AM, não. Na AM tem um entrevistado que entra pelo carro da reportagem, tem o ouvinte que entra pelo telefone, tem a vinheta do programa, então ele tem que ter um trabalho de publicidade como apresentador. Quer dizer, um fica adivinhando o que o outro vai falar. Eu considero um trabalho muito difícil. Eu acho que jamais seria capaz de trabalhar como operador de AM. E o que a gente nota, como o Kleber já colocou, é a dificuldade de encontrar no mercado de trabalho um operador qualificado. O que acontece é o seguinte, existem aqui uns 10 operadores bons, então eles ficam trocando, um briga naquela rádio, é contratado pela outra, aí de repente ele arruma uma confusão, volta para aquele que ele saiu, fica aquela rodinha, é como se fosse uma panelinha, né? E agora, no ano passado, no mês de agosto, me parece, agosto ou setembro, morreu um operador da Solar que trabalhava 22 anos na rádio. Ficaram 9, exatamente. E até hoje não conseguimos ninguém para substituí-lo. Então o que acontece? O operador da técnica de gravação está trabalhando, tampando buraco desde que faleceu. E até hoje não se conseguiu colocar um operador bom. Quer dizer, tem várias pessoas que chegam, ficam treinando e não conseguem
trabalhar. Quer dizer, a dificuldade de se encontrar um operador de AM. Eu defendo que as rádios deveriam, para o bem delas mesmas, criar um curso técnico, tipo um curso intensivo, pegar um meia dúzia de pessoas interessadas em aprender e fazer um curso. Quer dizer, aí você vai qualificar o profissional e vai escolher dentro daqueles alunos daquele curso um profissional bom que você pode contratar no futuro. No momento, se você não tem uma vaga, amanhã você vai ter. Porque no momento de hoje, nem férias você pode dar. Porque se você vai te dar uma férias para um operador, quem que vai substituir ele? É preciso que haja essa afinidade. A questão da informatização, ela realmente restringe a mão de obra, necessariamente. Essa busca da qualidade, ela restringe a mão de obra. Hoje, por exemplo, na mídia impressa, nos jornais, por exemplo, quem colocava título na matéria era o redator. O repórter fazia a matéria, quem colocava título e legenda, né, que é aquele texto que explica a foto, era o redator que ficava na redação. Hoje acabou. Hoje o repórter faz a matéria, apura a matéria, vai para a redação, faz legenda, escolhe a foto, bota título na matéria. Quer dizer, que nesse sentido está fazendo o quê? Restringindo mão de obra. Né? No rádio não é diferente. Praticamente 90% da emissora. Esse módulo custa R$600 com direito de uso por tempo indeterminado. E um 486 destes 266, por exemplo, você compra por R$1.000 e poucos. Ainda faz permuta. Então, é baixíssimo o investimento hoje em rádio em relação ao que acontecia no passado. Os transmissores, cada vez mais com custo reduzido, né, em comparação ao passado, em tamanho menor. O transistor está aí para não deixar que a gente minta, né? Então, o investimento é baixo. Agora, é questão o que eu sinto às vezes é que no interior há um atraso, um acesso das pessoas que trabalham nessas emissoras e conhecer essas novas tecnologias, pesquisar, conhecer, participar de feiras, participar de congressos. Isso é muito importante. É daí que a gente acha o pulo do gato, os caminhos corretos para que a gente faça essa questão da modificação da nova tecnologia. Só uma coisa, isso que você falou aí... Absorver cada vez mais características de AM. Está acontecendo isso hoje de uma forma muito marcante. Né? O que a JBFM, vou falar porque eu conheço a JBFM, por exemplo, ela absorveu o que havia de mais importante da programação da AM. Ela não teve. Quando é que você ia imaginar que você teria um repórter aéreo entrando em FM? Quer dizer, hoje é cada vez mais marcante a presença de um repórter em FM, que sujava, né, a programação, ainda mais com barulho de helicóptero. Então a FM sempre foi aquela coisa que mantinha distância, né, aquela coisa de consultório médico, você ia lá ouvir aquela... Não acabou isso, cara. Não existe mais isso. O ouvinte está mais exigente, ele quer informação, ele quer... Os canais de televisão só precisam comprar de produtoras ou de produtores independentes 25% da programação. Eles podem produzir por conta própria até 75% daquilo que eles fazem. Então, por causa dessa lei, o que aconteceu lá, né? Nos Estados Unidos, Canadá e Europa? Abriu espaço para que muita gente pudesse produzir. E nos canais de baixa potência, e aí baixa potência a gente diz assim, por exemplo, que abrange toda a cidade de Nova York, que abrange toda Washington, que são as que eu conheço melhor, né? Esses canais, eles não têm como, por exemplo, comprar a produção da Metro, né? Até se é muito engraçado. Por exemplo, a qualidade de programas de TV comunitária que tem nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá é muito ruim mesmo, porque é tudo muito improvisado. Por exemplo, são os moradores dos bairros que eles produzirem 75% do que eles emitem, só compraram 5%. Além de tudo, é proibida a emissão por ondas sem a concessão do governo. NS, né? Vídeo, né? TV Globo, para quem não sabe, já está há 3 anos com a sua concessão vencida e continua emitindo. Quer dizer, a TV Globo legalmente não tem o direito de estar emitindo hoje. Mas quem é que vai chegar para o governo ali e vai dizer, olha, tira do ar, né? Ninguém vai fazer isso. E aí o que acontece? A gente tem que inventar um outro jeito de fazer TV comunitária, porque por ondas a gente não podia emitir, né? Uma lei do Congresso, a possibilidade de abrir a concessão de emissão por ondas, está se estudando a criação de TV de baixa potência, com a vida da TV a cabo, uma comunidade específica, né, determinada, não é qualquer comunidade, a gente escolhe isso, né? A gente diz, vou fazer para Juiz de Fora. E agora que a gente está começando a ensaiar, por exemplo, lá
lá no Rio, a Faculdade de Alonso, ela montou um transmissor experimental. Transmissor por ondas com raio de 50 km. E agora esse transmissor foi meio coletivo, de todas as TVs de rua lá do Rio. E agora a gente está começando a ensaiar os primeiros passos para uma TV de rua, porque se por um lado você atinge um espectro mais limitado, cada exibição de rua junta mais ou menos 500 pessoas, por outro lado, você ganha porque as pessoas não estão nas casas delas sentadas assistindo o programa. Elas estão na rua, então, no município é área de posse, né? Então, a gente trabalha com essas comunidades de posse. Na época do governo Moreira Franco, comercial na televisão dizendo, comercial nível de todo o estado do Rio, né? Na televisão dizendo que ele tinha resolvido todos os problemas de assuntos mundiais em Niterói. Usando uma imagem, por exemplo, você vê uma novela que você acha muito ridícula, você fala, meu Deus, isso é um absurdo, ridículo, também não tem para quem dizer. E o legal da exibição de rua é essa, que os produtores estão ali, a gente tem métodos específicos de vídeo para abrir esse canal, né? E as pessoas, se elas quiserem dizer para a gente, olha, se vocês fizeram uma porcaria, a gente está ali para ouvir e para discutir com elas, né? A gente costuma fazer uma coisa chamada câmera aberta. Depois que passa o vídeo, a gente pluga a câmera no projetor de telão, até trouxe umas imagens disso para vocês verem. E a gente sai entrevistando as pessoas, conversando, o que você achou do vídeo, coisa e tal. Entrevistando uma mulher, a gente falou assim, o que você achou da história do avião e tal? Aí esse velhinho lá atrás levantou e falou, olha, isso tudo é mentira. Não é nada disso, vocês erraram tudo. Aí a gente foi olhar para ele, aí ele falou, é mentira, eu estava quando o avião caiu, foram tantas pessoas, não era nada, tinha gente que dizia que era 70 pessoas no avião. Ele não é nada disso, são 4 pessoas, ele falou o nome de todo mundo que tinha morrido, que ele tinha carregado os corpos, que o avião era de madeira, que estava indo de onde, indo para não sei aonde. Contou a história toda. E isso que eu acho mais legal, pessoalmente, né? Que eu acho mais legal da TV de rua. Que existe essa troca ali imediata, né? E a gente costuma dizer que, por exemplo, a exibição é o grande momento de uma TV de rua, de uma TV comunitária com os moldes que a gente pensa lá no Brasil. Porque é o momento em que o ciclo, né, de comunicação, ele se conclui, né? Que né, a teoria da comunicação é um pouquinho, né, tem aquela história do emissor, o meio e o receptor. E o que a gente vê na grande mídia é que tem o emissor, tem o meio, mas o receptor, ele ganha uma postura muito passiva, né? Muito passiva, né? A ideia da gente é tentar criar um meio de comunicação diferente, onde o papel do receptor seja mais do que simplesmente sentar e receber aquela mensagem. Bom, mas enfim, isso aí é só para falar um pouquinho de TV documentária. Vou tentar ser bastante breve, tá? A BTV, falando da gente especificamente, ela começou informalmente no início de 1990, quando eu era estudante do curso de comunicação na UF. Eu estava, acho que, no 4 períodos. Que eu me ressinto muito do curso universitário é que o movimento estudantil fala muito em democratizar a comunicação e coisa e tal, mas para estudante, que eu saiba, né, pelo menos durante o tempo que eu estive na universidade, para estudante universitário nenhum é apresentada uma alternativa concreta de mercado de trabalho que não seja a grande mídia. Mas aí, assim, ninguém diz isso. Tipo, eu queria muito trabalhar, quando entrei na universidade, eu era assim, aquela coisa, né? Não, eu quero trabalhar, eu quero desvendar todos os corruptos, eu vou botar todo mundo no jornal, eu vou fazer, vou acontecer, tal. Quando eu comecei a fazer comunicação, né, que eu comecei a aprender aula de técnica de reportagem, como é que você faz para enganar o seu leitor? Porque tem uns termos que você pode, aquela coisa, eu tinha aquele mito da imparcialidade, né? Quando eu comecei a aprender que, se você colocar argumenta fulano, já está fica sabendo, né, de outra associação, tal, gostei, você não pode trabalhar. E é um trabalho itinerante, mas a gente fica assim, 1, 2, 3 anos dentro de cada comunidade, até a gente sentir que o ciclo fechou. O objetivo nem sempre é alcançado, mas assim, o objetivo é que quando a gente sai de uma comunidade, essa comunidade ela já seja capaz de manter a sua própria TV de rua. A gente até hoje trabalhou a gente está na 4ª comunidade, a gente já trabalhou
Lago da Batalha, não adianta nem falar o nome, vocês não conhecem mesmo. Lago da Batalha, Viradouro, Catagal e agora a gente está no Fonseca. Não adianta nada, mas tudo bem, vocês viram chamando. A primeira foi, imagina, né? A primeira foi um horror, né? Primeiro que a gente não tinha nada dessa metodologia, essa coisa clara, né? A gente queria fazer o vídeo, né? Quando a gente conseguiu fazer, todo mundo achou uma droga, né? Os moradores, a gente achou lindo, né? Mas os moradores acharam horrível. Bom, eu não sei muito bem o que falar, assim, foi a minha primeira vez assim, falando, ainda mais que eu sou estudante, falando para estudantes, me sentindo mais superior, assim, sei lá, estranho. Mas começou a falar como é que eu conheci a BTV, né? Como é que eu fui parar na BTV. Eu não sabia o que era a BTV, eu não sabia o que era TV comunitária, TV de rua, nada. Minha irmã era amigo do irmão dela e ele falou uma vez que ela tinha uma produtora de vídeo. Eu falei, pô, que legal, será que ela me arruma um estágio? Aí ele falou com ela, vou lá, conversar com ela. E aí ela chegou e falou assim, olha, mas não é nada disso, o que você está pensando? Nós somos uma TV comunitária, a gente trabalha em favela e é um trabalho de conscientização das pessoas, não sei o que, todo um papo sem cabeça. Aí eu falei assim, pô, mas que legal, adorei esse indicado, mas eu não tinha noção ainda do que ia ser aquilo. Eu era, na época, militante ativo do PT e tal, e falava, que legal, é uma coisa bem de ideologia mesmo, vou trabalhar com os sem terras de Niterói e tal. Mas era uma visão muito assim, etnocêntrica e romantizada do que era trabalhar com comunidades. Sei lá, nunca tinha entrado na favela, não sabia como é que eles viviam, como é que era realmente uma pessoa que morava na favela. Eu achava que eu ia lá, pô, que legal, levar uma alternativa nova para eles, vai ser tão bom. E chegou lá, não foi nada daquilo, né? Eles não estavam lá esperando que ninguém levasse nada para eles, pelo contrário, eles sabem muito bem o que eles querem, o que eles precisam, e eles que dizem pra gente o que a gente vai fazer, né? Eu achava que não, que eu ia ter que ensinar tudo pra eles, ensinar que eles devem lutar, que eles devem... viagem total minha, assim. E eu acho que de todo mundo aqui, ninguém que deve ter entrado na favela, deve ter conversado com um morador de uma favela, deve saber como é que eles vivem, né? Fazer vídeos comerciais, documentários, vídeos para concorrer em festival, são o que os meus amigos que trabalham com vídeo fazem aqui no cinema, eles fazem vídeos para concorrer em festival do Minuto, em mostras universitárias, e ele apresentou uma maneira completamente diferente, um discurso que eu já havia ouvido na universidade, de democratização da comunicação, e era uma alternativa concreta de fazer aquilo. Mas como? Né? Aquela coisa só de levar a voz para as comunidades, levar programas para eles. Não, de eles se utilizar, se apropriarem dos meios de comunicação, que no momento é só nosso, é só de quem tem uma vida estável, teria alguma possibilidade de um dia, embora aqui remoto, mas tem a possibilidade de conseguir falar na televisão. Para conseguir voto para a eleição. E as lideranças do movimento disseram, não, assim a gente não quer, a gente quer mesmo que demore mais, mas a gente quer uma coisa direito. Aí o que o governo do Estado foi dizer para a comunidade numa assembleia? Que disse numa assembleia que eram as lideranças do movimento que não estavam deixando os moradores receberem o título. Aí, pasmem, não foram as lideranças do movimento. Moradores isolados do Catagal me ligaram e pediram para eu levar a fita para a próxima assembleia que o secretário ia, eu levar a fita onde o Brizola prometia fazer o levantamento de risco fundiário. Os próprios moradores. Aí na outra assembleia, quando o secretário veio com esse papo, eles falaram, tá lá. Publicidade, faz direção de comerciais e institucionais, é roteirista e diretora de sistemas de multimídia. Em princípio, ela vai tentar dar uma passagem pela publicidade até chegar especificamente na questão da multimídia. Ainda com a questão do tempo, a gente tinha um trabalho muito interessante, a gente tinha uma agência laboratório lá, desenvolvia projetos
social e política, integrando projetos da área de história, sociologia, questões de reforma agrária, constituinte, e trazendo esses temas para serem trabalhados publicitariamente. O Hernani estava me falando que aqui vocês ainda não têm área de publicidade. Então, começar a falar da produção, sem dar um pouco uma visão do como é que é o sistema, como é que a coisa acontece desde uma necessidade do cliente até você produzir um filme, eu achei que ia ficar um hiato, quer dizer, por que o filme tem essa cara, né? Por que você foi por aí? Então eu vou começar um pouco a contar, inclusive eu fiz atendimento de agência, passei por algumas áreas dentro da agência de publicidade até chegar à parte de cinema mesmo e vídeo, exemplo de uma indústria, de alguém que tem uma necessidade de comunicação comercial nesse mercado. Né? Você determinou que essa sua empresa tem um objetivo de marketing e você vai ter que ter estratégias de comunicação para atingir um público determinado. Né? A partir daí você contrata. Eu acho que num determinado tempo, numa determinada época, as próprias empresas se sentiam capacitadas a terem essa área de publicidade dentro delas, que é a área desse cliente que está voltada para o mercado. Esse cliente tem que vender aquele produto num determinado mercado para um determinado segmento que a gente chama de target ou público-alvo. A partir daí, quem chega no cliente é o atendimento, que vai primeiramente ter um briefing, ou seja, uma radiografia do negócio desse cliente, dos objetivos dele, e o atendimento dentro da agência é o setor que mais entende ou se pretende que entenda sobre o marketing, sobre comunicação e mercado. Tá? São pessoas mais executivas, são pessoas de planejamento que vão trabalhar aquela necessidade do cliente para transformar em mensagem. Bem, a partir daí você vai passar esse trabalho, eu vou exemplificar com um dos filmes de plano de saúde, como essa coisa aconteceu na agência até o filme ter a cara que teve, quer dizer, era o lançamento, o cliente queria lançar no Brasil todo a grande briga Golden Cross e Amil, né? Esse cliente, Allmed, foi um grupo que saiu da Amil e que pretendeu criar um novo plano de saúde que tivesse uma visão holística da saúde, que não só você tivesse condição de usar médicos tradicionais, mas você tivesse planos de terceira idade, plano saúde, não só plano doença, tá? Então, jogou essa ideia, quer dizer, essa estratégia de mercado para a agência, que trabalhou com o cliente, como é que devia ser a comunicação dele de mercado. Cara que aquele anúncio deve ter, né? Que tipo de texto, que tipo de chamada, qual é o apelo, se aquele anúncio vai pelo lado racional ou ele vai mais pelo lado emocional, qual é a linha de criação, vai usar ilustração, vai usar foto, quer dizer, toda a concepção visual, gráfica e textual daquele anúncio é trabalhada detidamente pela área de criação, que cria e joga para estúdio, para a finalização dessa ideia. A execução das ideias da criação não são feitas dentro da agência, vão ser contratados os produtores, tanto gráficos como eletrônicos, né, as produtoras de cinema e as produtoras de rádio, para executarem, produzirem aquela ideia que nasceu dentro da agência, acompanhada pelos diretores de criação dos comerciais, ou dos anúncios, dos spots, dos jingles, junto com o atendimento da agência. Outra área que é a criação. E a terceira área, quer dizer, você já teve o problema, você já sabe por onde você vai, você já criou as peças necessárias. E agora, para chegar até o público, você tem que saber por que meios você vai veicular essa mensagem. E aí você tem uma área específica na agência que é mídia, que é planejamento e compra de espaço nos veículos, negociação. Tem uma parte de planejamento, de você pensar como é que você vai... É a área que mais pensa no dinheiro do cliente. O atendimento tem a verba desse cliente, agora na hora da mídia é que você vê por onde o cliente pode ir. Ele pode ser um cliente maravilhoso para veicular em TV, ele não tem dinheiro para veicular em TV.
Então você começa a jogar, combinar essa verba do cliente em função do tipo de produto que ele tem, do tipo de público que ele quer atingir, a verba que ele tem, os meios adequados em função da verba que ele tem. E aí você tem, além do planejamento, né, de você definir quais são os melhores veículos, você tem também uma parte de negociação que normalmente ninguém fala, que é muito pesada. Como é que você rentabiliza essa verba do cliente para dar a ele maiores condições de estar presente junto ao seu público-alvo nos veículos. Porque, na verdade, você pode criar uma grande campanha, se não está bem veiculada. Esse cliente de plano de saúde, ele teve esse problema. A escolha do bebê, quer dizer, alguém aqui sabe como é que se monta uma produção? Como é que é a equipe? Não, né? Quando você pega um roteiro, quer dizer, eu acho que o grande pulo do gato, assim, do gato, é a passagem, que é quando a gente se sente apta. Eu fiz assistência e direção durante 3 anos do Mário Márcio Bandarra, que era um cara de novela e é um super diretor de comercial hoje. E a gente sempre discutia qual é o momento que você está pronta, né? Qual é o momento que você está pronta para dirigir. Porque na hora que você está trabalhando, você consegue resolver muitas coisas e você acha que você está pronta, mas na hora de você pegar o primeiro comercial, falta coragem, porque você tem que resolver uma questão que é tirar do papel uma ideia e transformar ela num trabalho, né, que tem início, meio e fim, que tem um tratamento visual, que tem acabamento, que tem... Você saiu do plano das ideias e você parte para a realização. E eu acho que vocês, principalmente na universidade, que a gente tem assim milhares de ideias na área de comunicação, todo mundo é super criativo. E o que é difícil às vezes? Os recursos que você tem para produzir são pequenos, então você tem uma super ideia. Quando você entra na produção, está sempre ficando a desejar. O som não é bom, a edição não tem os efeitos que você quer, né? A câmera não tem uma definição de imagem. E fora isso, eu acho que todo mundo aqui que entra na função de direção daquela equipe, seja no jornal, seja na rádio, seja na coisa, você sente que você quase que ultrapassa uma barreira de som para realizar, né? Da filmagem, o nervosismo, a coisa da equipe, você vai jogar problema para o set de filmagem. Vamos ver agora.